Varela Anual, o programa do Varela está começando agora, diretamente de Fortaleza, capital do Ceará. Hoje, terça-feira, 5 de março de 2013, 21 horas e 54 minutos na capital cearense. Na direção geral do nosso programa, Lucas Varela, Nara Varela e Mona Lisa Varela. E para o nosso querido público que nos acompanha na internet e no YouTube, enviamos daqui um cordial abraço, agradecemos seu carinho, sua atenção, sua audiência. Aos mais de 69 mil acessos ao nosso programa, nós agradecemos. E no comecinho do nosso programa, nós queremos dizer que nós estamos também na Rádio Cidade AM 860, domingo das 22 às 0 horas. Na Rádio Cidade AM 860, no Grupo Cidade de Comunicação. Cordial abraço a todos que fazem a Rádio Cidade, todos nossos ouvintes. E no comecinho do programa de hoje nós faremos a nossa homenagem musical para o nosso querido público. Uma música que eu não sei toda, eu sei que tem uns trechos dela, mas é linda essa música. Foi gravada pelo nosso querido Raimundo Fagner, né? E você se lembra desse trecho dessa música, né? É assim. Vocês já viram lá na mata a cantoria da passarada quando vai anoitecer? E já provaram do gostinho das frutinhas moçambê? E já ouviram o canto triste da araponga anunciando que na terra vai chover? Pois, meu amor, tem um pouquinho disso tudo. Tens nos lábios a cor das penas do tiê. Quando ele canta, os passarinhos ficam mudos. Eles já sabem, o meu amor, ele é você. Você, 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 você. Vocês já viram lá na mata a cantoria da passarada quando vai anoitecer? E já ouviram o canto triste da araponga anunciando que na terra vai chover? Pois, meu amor, tem um pouquinho disso tudo. Tem nos lábios a cor das penas do tiê. Quando ele canta, os passarinhos ficam mudos. Eles já sabem, meu amor, ele é você. Você, 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 você. O amor é lindo, o sertão é lindo, né? Bom, então, depois da nossa homenagem musical para o nosso querido público, nós continuamos, faremos as nossas indicações para o nosso querido público que nos acompanha na internet e no YouTube, acessando Jonas Varela. Enviamos daqui um cordial abraço, agradecemos o seu carinho, a sua atenção, a sua audiência. Agradecemos aos mais de 69 mil acessos ao nosso programa, né, no mundo inteiro. E as indicações do nosso programa para o nosso querido público, nós indicamos Check-up. O assunto é saúde e beleza, um programa para toda a família. É na TV Diária, TV do Nordeste, a nossa TV, domingo, às 21 horas e 30 minutos. Na apresentação da nossa querida jornalista Natália Varela. São mais de 13 anos de sucesso na TV Diária, TV do Nordeste, a nossa TV. Indicamos a leitura da página Check-up no Caderno Vivo do Jornal Diário do Nordeste, na edição de domingo. Quem assina é a nossa querida jornalista Natália Varela. Indicamos a leitura da palavra de Nosso Senhor
para cumprir o que está escrito nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, versículos 15 e 16. E disse-lhe Jesus: ide ao mundo inteiro e pregai a boa notícia do reino de Deus, a boa nova do reino dos céus, para toda a humanidade. E todo aquele que crê e for batizado será salvo. Todo aquele que não crê será condenado. A boa nova do reino de Deus, a boa notícia do reino dos céus está contida nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Que antes de iniciarmos a nossa leitura de hoje da Palavra do Senhor, nós faremos uma homenagem musical para o nosso querido público que nos acompanha na internet, no YouTube. Enviamos aqui um cordial abraço, agradecemos sua audiência, sua atenção, seu carinho. Oração a São Francisco. A nossa homenagem hoje ao nosso querido público. Homenagem a Raimundo Fagner e todos os seus fãs, ao nosso querido público, aos nossos irmãos que acompanham o nosso programa na internet, no YouTube. Santo Antônio das Varelas, diretamente de Fortaleza, capital do Ceará. Nós já agradecemos aos mais de 69 mil acessos ao nosso programa. Nossa homenagem, oração a São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E depois da nossa homenagem musical para o nosso querido público, nós faremos agora, continuaremos a leitura da Palavra do Nosso Senhor no programa do Varela no Ar de hoje, Fortaleza, Ceará, terça-feira, 5 de março de 2013, 22 horas e 2 minutos na capital cearense. E nós continuaremos a leitura da Palavra do Nosso Senhor na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de São João, na sua segunda parte. Jesus manifesta sua missão e divindade em sua vida pública. No capítulo 4, primeiro tópico, volta de Jesus à Galileia. Versículo 1, Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 1.
E quando Jesus entendeu que os fariseus tinham ouvido que ele, Jesus, fazia mais discípulos e batizava mais pessoas do que João, versículo 2, sendo assim que não era Jesus o que batizava, mas seus discípulos, versículo 3, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Evangelho de São João, capítulo 4, tópico 2. Capítulo 4 do Evangelho de São João, primeiro tópico, volta de Jesus à Galileia, versículo 1. E quando Jesus entendeu que os fariseus tinham ouvido que ele, Jesus, fazia mais discípulos e batizava mais pessoas do que João, versículo 2, sendo assim que não era Jesus o que batizava, mas seus discípulos, versículo 3, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Evangelho de São João, capítulo 4, tópico 2. Jesus entre os samaritanos, versículo 4. E importava que ele passasse por Samaria, versículo 5. E versículo 5. Veio, pois, a uma cidade de Samaria, que se chamava Sicar, junto da herdade que tinha dado Jacó a seu filho José. Versículo 6. Ora, ali havia um poço chamado a fonte de Jacó. Fatigado, pois, do caminho, estava Jesus assim sentado sobre a borda do poço. Era isto quase a hora sexta. Versículo 7. Veio uma mulher de Samaria a tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Versículo 8. Porque seus discípulos tinham ido à cidade a comprar mantimentos. Versículo 9. Mas aquela mulher samaritana lhe disse: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Versículo 10. Respondeu Jesus e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber. Versículo 10. Respondeu Jesus e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber. Tu certamente lhe pedirás, e ele te daria a ti da água viva. Versículo 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde tens logo essa água viva? Versículo 12. És tu porventura maior do que nosso pai Jacó, que foi o que nos deu este poço, do qual também ele mesmo bebeu, e seus filhos e seus gados? Versículo 13. Respondeu Jesus e disse-lhe: todo aquele que bebe desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe hei de dar, nunca jamais terá sede. Versículo 14. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para eu não ter mais sede, nem vir aqui tirá-la. Versículo 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama a teu marido e vem cá. Versículo 17. Respondeu a mulher e disse: eu não tenho marido. Jesus lhe disse: bem disseste, não tenho marido. Versículo 18. Porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Versículo 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, pelo que vejo, tu és profeta. Versículo 20. Nossos pais adoraram sobre este monte, e vós outros dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Versículo 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me
que é chegada a hora em que vós não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Versículo 22. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque dos judeus é que vem a salvação. Versículo 23. Perdão, a gripe atrapalha. Versículo 23. Versículo 22. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque dos judeus é que vem a salvação. Versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, quando os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade. Versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, quando os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. Porque tais quer também o Pai que sejam os que o adorem. Versículo 24. Deus é espírito, e em espírito e verdade é que o devem adorar os que o adoram. Versículo 24. Deus é espírito, e em espírito e verdade é que o devem adorar os que o adoram. Versículo 25. Disse-lhe a mulher: eu sei que está a chegar o Messias, o que se chama o Cristo. Quando, pois, ele vier, então nos anunciará todas as coisas. Versículo 26. Disse-lhe Jesus: eu sou que falo contigo. Versículo 27. E nisto vieram seus discípulos, os quais se maravilharam de que ele estivesse falando com uma mulher. Nenhum, contudo, lhe disse: que é o que perguntas ou que falas com ela? Versículo 28. A mulher, pois, deixou o seu cântaro e foi-se à cidade e disse àqueles homens, versículo 29, vinde e vede um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Versículo 30. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Versículo 31. Entretanto, seus discípulos o rogavam, dizendo: mestre, come. Versículo 32. Mas ele lhes respondeu: eu para comer tenho um manjar que vós não sabeis. Versículo 33. Pelo que diziam os discípulos uns para os outros. Versículo 33. Pelo que diziam os discípulos uns para os outros: será caso que alguém lhe trouxesse de comer? Versículo 34. Disse-lhes Jesus: a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou, para cumprir a sua obra. Versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Mas eu digo-vos: levantai os vossos olhos e olhai para essas terras que já estão branquejando, próximas à ceifa. Versículo 36. E o que cega recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que cega juntamente se regozijem. Versículo 37. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro o que cega. Versículo 38. Eu enviei-vos a cegar o que vós não trabalhastes. Outros foram os que trabalharam, e vós entrastes nos seus trabalhos. Versículo 39.
Ora, daquela cidade foram muitos os samaritanos que creram em Jesus, por causa da palavra da mulher, que dava este testemunho. Ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Versículo 40. Vindo, pois, ter com ele os samaritanos, pediram-lhe que se deixasse ficar ali com eles. E ele ficou ali 2 dias. Versículo 41. E foram então muitos mais, versículo 41. E foram então muitos mais os que creram nele pelo ouvirem falar. Versículo 42. De sorte que diziam à mulher: não é já sobre o teu dito que nós cremos nele, mas é porque nós mesmos o ouvimos e porque sabemos ser este verdadeiramente o Salvador do mundo. Versículo 43. E passados 2 dias saiu Jesus dali e foi para a Galileia. Versículo 44. Tendo, pois, vindo a Galileia, receberam-no bem os galileus, porque tinham visto todas as coisas que Jesus fizera no dia da festa em Jerusalém, pois eles também tinham ido à festa. Evangelho de São João, capítulo 4, tópico 3, cura do filho de um funcionário real. Versículo 46. Veio, pois, segunda vez a Caná de Galiléia, onde fizera da água vinho. Havia, porém, ali um régulo, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Versículo 47. Este, tendo ouvido que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele, e rogou-o que viesse à sua casa curar o seu filho, porque estava a morrer. Versículo 48. Disse-lhe, pois, Jesus: vós, se não vedes milagres e prodígios, não credes. Versículo 49. Disse-lhe o régulo: Senhor, vem antes que meu filho morra. Versículo 50. Disse-lhe Jesus: vai, que teu filho vive. Deu o homem crédito ao que lhe disse Jesus e foi-se. Versículo 51. E quando ele já ia andando, vieram os seus criados sair-lhe ao encontro e deram-lhe novas de que seu filho vivia. Versículo 52. E perguntou-lhes a hora em que o doente se achara melhor. E eles lhe disseram: ontem pela 7ª hora o deixou a febre. Versículo 53. Conheceu logo o pai ser aquela mesma a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Versículo 54. Foi este o segundo milagre que Jesus obrou, tendo vindo da Judéia para a Galileia. Aqui nós concluímos, meus irmãos e minhas irmãs, na paz do Senhor, a leitura do Evangelho de São João, no capítulo 4, nos tópicos. Primeiro tópico, volta de Jesus à Galileia. Segundo tópico, Jesus entre os samaritanos. Terceiro tópico, cura do filho de um funcionário real. Concluímos a leitura da palavra do Nosso Senhor no Evangelho de São João, no Novo Testamento, no capítulo 4, em todos os seus 54 versículos. E nós voltaremos nos programas futuros com a continuação da leitura da palavra do Nosso Senhor no Evangelho de São João, no Novo Testamento, na sua segunda parte. Jesus manifesta sua missão e divindade em sua vida pública, no capítulo 5, no primeiro tópico, o milagre da piscina probática. Fica na paz do Senhor nosso Deus até os nossos próximos encontros, se Deus quiser. E nós nos despedimos com homenagem musical para o nosso querido público. Nós nos despedimos por hoje do nosso programa. O Homem, de Roberto Erasmo Carlos. Nossa homenagem ao nosso querido público, nos despedindo por hoje, né? Homenagem musical. Hoje, Fortaleza, Ceará, terça-feira, 5 de março de 2013, 22 horas e 18 minutos na capital cearense. Um certo dia um homem esteve aqui. Tinha o olhar mais belo que
já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo a seguir. A grita atrapalha, não é? Eu sei que ele um dia vai voltar, pelos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu. Chorar pela semente. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu. Chorar pela semente que morreu sem florescer, mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si o bem, a flor do bem crescer, para lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu. Chorar pela semente que morreu sem florescer, mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, para lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo a seguir. A fé vem do ouvir, do falar e do ver, né, do contemplar.